Graça e paz, meus irmãos. Vamos agora à palavra de Deus para encontrarmos nela a direção para a vida. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Esse texto trata da missão que Jesus deu aos seus discípulos, não apenas os 12, mas em torno de 70 dos seus discípulos. O número 70 é um número muito importante, era um número muito importante para o judeu, né? Só para a gente entender por que 70, porque 70 e poucos, né? Outro evangelista vai dizer que eram 72. Então, a gente encontra essa razão em fatos históricos até mesmo, né? No Antigo Testamento, eles acreditavam, na época, né, de Cristo e dos antigos, eles acreditavam que havia 70 nações no mundo. Então, o número 70 simbolizava a globalidade de toda a raça humana, não é? Então, Jesus está mandando 70 homens. O Sinédrio era composto de 70 pessoas. Então, os números 70 eram importantes. Moisés escolheu 70 homens para ajudá-lo a conduzir o povo de Deus no deserto. Então, esse número é um número emblemático para o judeu. E Jesus usa essa numerologia aí, né, para designar os seus discípulos, como que dizendo a todos: olha, o Evangelho é para alcançar todas as nações, o mundo todo, a humanidade toda precisa reconhecer a relevância do Evangelho de Deus. Eu lerei essa porção, que vai até o versículo 12, e depois leremos os versículos 17 a 20. Acompanhe aí na sua Bíblia, Lucas 10, de 1 a 12, e depois 17 a 20. Depois disto, diz aí o texto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nessa casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai: até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Os versículos 17 a 20 dizem: então regressaram os 70, possuídos de grande alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis, aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo,
e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, disse Jesus, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Vamos curvar as nossas cabeças mais uma vez e vamos ter uma palavra de oração, pedindo ao Senhor a sua bênção. Senhor, estamos diante da Tua palavra e de feito que ocorreu há tanto tempo atrás na pessoa dos Teus discípulos. Ó Deus, nós nos enxergamos como Teus discípulos neste mundo do século XXI, em que precisamos, ó Deus, porque cremos que isso foi posto aqui para a nossa instrução, é a Tua palavra, não foi apenas um episódio de Cristo com os discípulos do passado, mas é Escritura que fala ao nosso coração da Tua parte, do Teu plano para nós, hoje. Por isso queremos ouvir essa Tua voz de maneira altissonante, ecoando dentro do nosso coração e tocando-nos, ó Deus, com poder gracioso, transformando-nos para que sejamos, ó Deus, expressão da Tua vontade neste mundo e nas relações que mantemos com as pessoas daqui. Ajuda-nos então agora, dá-nos uma mente lúcida e aberta, receptiva, um coração disposto diante de Ti, pronto para acolher aquilo que Tens preparado. Ajuda-nos então, Senhor, dá-nos a Tua bênção, nós a suplicamos, em nome precioso, poderoso do nosso Redentor amado, que é Jesus Cristo. No nome dEle nós oramos. Amém. Queridos, o que nós precisamos entender é que temos aqui uma grande referência para o nosso envolvimento com a obra do Evangelho. Fala-se muito da pregação do Evangelho, da necessidade de anunciarmos o Evangelho. Isso é realmente algo imprescindível à vida da igreja. Uma igreja que se reconhece com esta personalidade distinta, como uma comunidade de fé, a semelhança de Jesus Cristo, que vive debaixo do seu senhorio e vive para engrandecê-lo e agradá-lo. Essa comunidade precisa ser uma comunidade evangelizadora, sem dúvida, ou seja, uma anunciadora fiel do Evangelho da graça de nosso Senhor Jesus. Não há igreja, portanto, que não tenha esse ardor evangelístico. É preciso que a igreja nutra no seu coração, sem dúvida, este ardor pelo Evangelho, pelo anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. Mas, infelizmente, nós vivemos num contexto religioso, evangélico, muito confuso, e isso nem sempre é verdade, isso nem sempre acontece. Não estou dizendo que não aconteça a Bíblia na mão das pessoas ou anúncio, mensagem sendo passada, mas o que eu estou querendo dizer é que nem sempre o Evangelho é anunciado. Uma mensagem religiosa muitas vezes é passada, mas não o Evangelho de Jesus Cristo. Todo o Evangelho inteiro, todo ele, ao homem inteiro, todo homem, o homem todo. Este Evangelho precisa ser anunciado, sem dúvida. E eu creio que esse é um assunto que nós, como pastores, devemos usar dele para a edificação espiritual do povo de Deus, em diversas ocasiões, frequentemente. Nesta noite eu não quero entrar por esse viés de que como a evangelização deve acontecer, qual o conteúdo desse evangelho que deve ser anunciado, porque o evangelho todo deve ser anunciado, e às vezes a gente encontra meio evangelho, porções do evangelho, fala-se só de um aspecto ou de outro, mas não de todo o evangelho.
Às vezes eu fico pensando que nós temos alguns pudores, alguns sentimentos equivocados. Nós achamos que se nós falarmos todo o Evangelho, vamos assustar as pessoas. E elas não vão querer. Então parece que a nossa preocupação é mais com o convencimento na abordagem das pessoas ou na aceitação delas, da mensagem que nós passamos, do que com o Evangelho puro e simples. Aí, quando a gente entra por esses caminhos assim enviesados, nós corremos o risco de nos perder mesmo, não encontrarmos mais saída disso, e nos sentimos assim, sem o sentido maior para sermos discípulos e mensageiros de Cristo neste mundo. Nos perdemos, falamos de tudo, falamos de um Jesus, queremos a simpatia das pessoas, pregamos uma mensagem, mas, na verdade, o que intentamos é sermos simpáticos, sermos bem educados. Só. Temos medo do não, da recusa. Temos medo disso. Então, alguns preferem não falar nada. É um momento difícil para nós. Mas o que é que nós devemos compreender aqui? Não vou falar do conteúdo do Evangelho, de como pregar o Evangelho, mas eu queria que você compreendesse que nós temos um envolvimento com essa obra do Evangelho. E nós precisamos compreender o que pode acontecer quando nós nos colocamos diante de Jesus como seus discípulos verdadeiros, como seus seguidores verdadeiros. Quando nós não brincamos com Jesus, quando nós não brincamos de religião e dizemos: Senhor, nós vamos te seguir e vamos te servir com a nossa vida, não apenas hoje, mas sempre, todos os dias, até o fim dos nossos dias aqui, até o fim da nossa vida nesse mundo, nós vamos te seguir e te servir de verdade. O que nós precisamos compreender quando nós nos envolvemos com essa obra do Evangelho de Jesus Cristo aqui nesse mundo? O que pode acontecer conosco? O que pode suceder? Que situações podem ocorrer? E como nós devemos nivelar o nosso coração para que ele caminhe, trafegue em sintonia com o coração do próprio Cristo, com a vontade dele, expressa nesse Evangelho, com o seu ensino. O que devemos compreender aqui? Existem três coisas, quando nós lemos um texto como este, existem três verdades assim, bem essenciais aqui diante de nós, que nós precisamos a priori, ou seja, antes de qualquer coisa, nós precisamos identificar essas verdades e aceitá-las. A primeira verdade que nós precisamos, diante desse texto aqui, nós precisamos reconhecer e aceitar é que a obra é de Cristo. A obra do Evangelho não é obra do homem, é obra de Cristo. Primeira coisa é essa, não é? É Cristo quem é o protagonista de todas as coisas. Foi Ele que separou os discípulos. Foi Ele que chamou os seus 70, foi Ele que os incumbiu dessa tarefa, foi Ele é, portanto, o Senhor dessa obra. Ele é o dono do Evangelho. Cristo é o Evangelho vivo. Portanto, a primeira verdade que a gente precisa reconhecer aqui, que a obra do Evangelho, na qual e da qual nós participamos, na qual nós nos encontramos como cooperadores de Deus, essa obra é obra de Cristo em primeiro lugar, não é nossa. Nem como nós não somos os possuidores dela, não a possuímos, também não é própria da nossa natureza humana, não é própria do homem,
ela vem de Deus, ela vem do céu, ela é de Cristo, e Cristo não é deste mundo. Compreendem? Ele é o dono, não nós. Portanto, é uma obra miraculosa, especial, espiritual, é obra divina. É obra divina. A primeira verdade é essa, diante do texto lido. Pura e simplesmente, nós nos vemos Cristo em primeiro lugar. Depois disto, o Senhor. O Senhor. Começa assim o texto. Ele é o Senhor, Ele é o dono, Ele é o protagonista e não nós. Segunda verdade, a priori, que nós devemos reconhecer aqui e aceitar, é que esse senhorio de Cristo implica em submissão a Ele. Se Ele é Senhor, se Ele controla, se Ele governa, se Ele orienta, se Ele direciona, então o controle está em suas mãos. E se o controle está nas mãos de Cristo, é exigido de quem anda com Ele que se submeta à sua vontade. E o interessante é que, diz aqui, depois disso o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2. E nós vamos na leitura percebendo que eles obedeceram. Não é? Eles obedeceram. Submissão. Quando nós nos envolvemos na obra do Evangelho, reconhecemos ela não é nossa, ela não é própria do mundo terreno onde nós estamos, ela não é própria da humanidade caída, ela é divina, ela é do céu, ela é de Cristo. Cristo é o Evangelho, portanto Ele reina sobre nós e nós nos submetemos ao seu senhorio, ao seu controle, à sua vontade e obedecemos, não intimidados e amedrontados por conta do seu poder. Não. Obedecemos por causa do nosso comprometimento em amor. A terceira verdade, a graça de Cristo é quem age. E quando a graça age, ela toca os corações e traz os corações para um nível de envolvimento com aquilo que Deus está fazendo. Engajamento, envolvimento, participação, consagração da vida ao Senhor. Eles se entregaram. 3 verdades simples que precisam ser reconhecidas antes de qualquer coisa. A obra do Evangelho conclama aqueles que estão em Cristo e vivem com Ele a anunciar este Evangelho, a proclamar esse Evangelho, a se envolver com as riquezas do reino de Deus aqui nesse mundo, reconhecendo o senhorio do Senhor, reconhecendo a sua graça bendita, reconhecendo o seu amor, a sua benignidade, a sua bondade para conosco, porque Ele não precisava de nós, mas Ele estende a mão e nos acolhe e nos dá a honra de participarmos daquilo que Ele faz. Dito isto, o que mais precisamos compreender quando nos envolvemos com esta obra tão diferenciada, tão especial, a obra do Evangelho? O que é que nós precisamos compreender? Temos que pregar um Evangelho puro, falaremos disso, quem sabe, em outro momento, mas agora, nós que estamos aqui e queremos fazer parte da obra que Deus em Cristo está fazendo no mundo e na vida das pessoas, o que devemos compreender para nos envolvermos corretamente com essa obra do Senhor? 3 coisas eu queria que você lembrasse a partir de agora. A primeira delas é que nós, ao enfrentarmos esse desafio, ao assumirmos esse desafio que a graça nos chama a participar dele, e ao assumirmos isso, ao nos envolvermos com essa obra, nós precisamos compreender que enfrentaremos problemas e dificuldades.
A primeira coisa, enfrentaremos problemas e passaremos por dificuldades. Em outras palavras, muito nossas, nunca será fácil fazer parte da obra de Deus neste mundo. Nunca será fácil para mim e para você participarmos da obra que a igreja do Senhor realiza na terra. Nunca será fácil realizar a obra do Evangelho em nome do Senhor Jesus no meio de uma humanidade, de uma comunidade de gente caída. Nunca será fácil, nunca. A obra de Deus sempre trará para aqueles que a abraçaram problemas e dificuldades. Já pensou nisso? Em 2 Timóteo, Paulo, escrevendo lá no capítulo 3, versículo 12, ele diz assim: ora, todos quantos querem viver em Cristo Jesus, querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Não haverá facilidade para nós, irmãos. Haverá problemas, haverá dificuldades. E o texto aqui nos apresenta 3 tipos de dificuldades para a vida daqueles discípulos que se dispuseram a fazer a obra do Evangelho, comissionados pelo próprio Cristo. Vão, preguem esse Evangelho, anunciem nas cidades, nos povoados, nas vilas, entrem nas casas, falem com as famílias, anunciem esse Evangelho, curem enfermos, hajam em nome do Senhor, o Deus vivo, hajam em meu nome. Vão, anunciem, preguem, hajam como mensageiros do reino, atuem como instrumentos nas mãos do Altíssimo. Mas saibam que vocês vão ter problemas e vão enfrentar dificuldades. Dificuldades de pelo menos 3 tipos: humanas, materiais e espirituais. Será que nós estamos preparados para enfrentar essas dificuldades quando nos envolvemos com a obra do Evangelho? Dificuldades humanas, dificuldades materiais e dificuldades espirituais. O texto diz para nós, Jesus mesmo disse isso, né? No versículo 2, fez a seguinte advertência: Cristo comissiona a fazer a obra do Evangelho e em seguida ao comissionamento ele começa dizendo: eu os advirto. Advertência. Não é palavra de esperança, não é palavra de estímulo. Jesus não é aquele coach que traz uma mensagem de ânimo para a alma. Vamos lá, agora é com a gente. Nada disso. A palavra de Cristo começa assim: eu os advirto de uma coisa. Veja o versículo 2. Ele fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. O campo a ser trabalhado é grande, mas os trabalhadores poucos. Começa assim a advertência. Quem se envolve com a obra do Evangelho, normalmente não vai ter muita gente do seu lado para fazer essa obra. Já viu o trabalho na igreja, como é que funciona? Vamos fazer um mutirão. Mutirão de quantos? De 3, muitas vezes, né? De 4. Não quero nem entrar nesses detalhes assim muito, né? Mas eu estou dizendo, você que está arregaçando as mangas e disposto a fazer parte da obra de Cristo no Evangelho dele, você precisa reconhecer que a sua principal motivação não está do seu lado, no seu vizinho, no seu companheiro de caminhada, no seu irmão de fé. Nada disso. A sua principal motivação não pode estar no homem, precisa estar sempre em Cristo mesmo.
Você precisa olhar para Cristo e você não pode tirar os olhos dele. Não pode. Cristo é a nossa principal motivação. Eles foram comissionados pelo Senhor e é por causa deste Senhor. Nem é só por causa da comissão, não é para obedecer apenas, é por causa do Senhor que ordenou. Compreende a diferença? Ela é sutil, mas faz muita diferença para aquele que compreende o significado exato de servir a Deus, de coração, de alma. Nós não fazemos parte apenas da missão, nós estamos mais interessados naquele que nos comissionou. Ele é a razão primeira de tudo na nossa vida. É por causa de Cristo, não é por causa de uma ordem, não é por causa do legalismo do nosso coração. Eu quero cumprir algo para me tornar digno de receber a bênção. Não, Cristo, é por causa dele. Lembre-se, haverá dificuldades. Não olhe para o lado. Quando você se dispuser a fazer a parte da obra do Evangelho, lembre-se, haverá dificuldades humanas, poucos trabalhadores. Versículo 3: Ide, vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes, saudar no caminho aqui, o judeu tinha um ritual de saudação, poderia tomar muito tempo. Jesus está dizendo, não se envolvam com ritualismos agora sociais, ajam com objetividade. Vocês estão debaixo de um comissionamento e vocês não podem perder o foco. Ide, portanto, não levem nada, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei, antes de tudo, paz seja nessa casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Permanecei ali, até comendo, bebendo do que eles tiverem. E Jesus vai mais, 10. Quando, porém, entrares numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas, clamai até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Haverá poucos trabalhadores, haverá antipatia das pessoas, haverá recusa. Advertência de Jesus. Vocês não disporão de muitos bens. Aliás, vocês não devem confiar no que vocês têm. O suprimento não vem das suas mãos. Vocês devem confiar primeiramente nas mãos daquele que supre toda a vida, que mantém a vida. Não levem nada. O suprimento vem do Senhor. A primeira coisa é essa: haverá dificuldades humanas, poucos trabalhadores materiais. Os discípulos não deveriam contar com a sua própria condição econômica, com a sua própria condição material. Eles deveriam contar com a hospitalidade dos filhos da paz. E eles deveriam ser dependentes da providência de Deus, exercitando uma vida simples. Comam de tudo que tiver lá, do que tiver. Desprovimento, coração simples. O Evangelho precisa dar o sentido para a caminhada da vida. O Evangelho deve dar o sentido para a caminhada da nossa vida. Dificuldades espirituais, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Jesus não está falando que a igreja é isso, ele está falando que os seus discípulos estariam sendo enviados para o meio de lobos.
haveria hostilidade, haveria raiva, ódio gratuito contra eles. Resistência a Deus e sua obra. O que Paulo diz em Efésios 6:12? A nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Existe uma realidade que o olho humano não consegue enxergar. E muitas vezes nós pensamos só no aqui e agora, na dimensão terrenal. Existe uma dimensão espiritual, real. Nós não podemos negar. Não a supervalorizamos essa região maligna, nada disso, mas não a ignoramos. Não a ignoramos. Dificuldades. Quem se envolve com a obra do Evangelho, com a obra de Cristo, precisa ter consciência de que enfrentará problemas humanos, relacionamentos humanos truncados, complicados, dificuldades materiais, escassez de recursos, vida simples, dependência de Deus, da sua graça, do seu poder, da sua intervenção, dificuldades espirituais, problemas sérios no âmbito espiritual, gente sendo conduzida pelo inimigo do Evangelho, gente sendo liderada pelo poder de Satanás. Eu fico pensando naqueles discípulos que foram com o coração aberto e entraram numa cidade e não foram recebidos. Jesus disse: vocês devem sair da cidade, bater os pés no chão e falar a eles: não queremos levar nem o pó que nos pegou aos pés desse lugar. Mas Jesus não disse para eles pararem aí, para eles sentirem ódio dessas pessoas. Ele não disse isso, mas ele disse: não obstante, digam a eles: sabei que está próximo o reino de Deus. Anunciem, o reino está chegando também para vocês. Anunciem. Com isto, Jesus está nos ensinando que nós não devemos ser manipulados pela maldade, conduzidos pelo sentimento maligno, ou deixarmos-nos levar pela influência direta do mal. Ele está dizendo, como Paulo frisou lá em Romanos 12, pague o mal com o bem. Com o bem. Saibam, o reino de Deus está chegando. É para a gente falar para aquele que recusa o Evangelho: ei, mas você já vem com essa história de Cristo novamente, de Evangelho de novo. Olhe, eu não quero convencê-lo, não. Eu só quero que você se lembre que você tem alma, e a alma é imperecível, e você um dia vai morrer. E quando você morrer, o que vai acontecer com você? Porque você não vai se extinguir, como dizem por aí. O reino de Deus é verdadeiro. Cristo é o Senhor desse reino. Renda-se a Ele. Eu não quero convencer você, eu estou alertando a respeito de uma realidade. É só para falar. O problema é que nós queremos, na obra do Evangelho, fazer algo que não é próprio da nossa competência. Queremos converter a pessoa, queremos convencê-la de todo tipo, de toda forma. Não é para isso. Anunciar o Evangelho, falar a verdade do Evangelho. Claro, nós temos a expectativa de que a pessoa ouça, se quebrante e aceite o Cristo
salvador, sem dúvida, mas nós devemos policiar o coração e entender que só Deus pode converter a alma do homem, transformar o homem e dar real salvação. O que devemos compreender quando nos envolvemos com a obra do Evangelho? Em primeiro lugar, enfrentaremos problemas e teremos dificuldades. Em segundo lugar, o texto também nos diz que nós desfrutaremos de alegria. Os discípulos foram e na caminhada eles enfrentaram coisas terríveis, situações das mais diversas, e foram bem recebidos em alguns lugares, em algumas casas, em outras não. As situações ocorreram, mas o texto também nos lembra que eles entraram em cidades, se depararam com necessidades e eles supriram aquelas necessidades no poder de Deus, no poder do Evangelho. Em nome de Cristo, eles fizeram a obra de Deus aparecer na vida de pessoas, como instrumentos da graça. Eles agiram de maneira coerente com aquilo que receberam do Senhor. A incumbência de serem abençoadores, a incumbência de transmitirem graça aos corações receptivos, abertos, prontos, desejosos. E eles o fizeram. Versículo 17: regressaram os 70, possuídos de grande alegria. Nós, se enfrentaremos problemas e dificuldades no envolvimento com o Evangelho, com a obra do Evangelho, com a obra de Deus, temos também que ter a compreensão de que desfrutaremos de alegria, haverá sim alegria. E eles disseram isso, estavam possuídos de alegria. Veja, não é só uma alegria qualquer, eles estavam tomados por um sentimento totalmente espetacular, maravilhoso, totalmente fora deles, um sentimento que veio para eles. Eles acolheram o sentimento de alegria, eles acolheram a alegria do Senhor em suas vidas, eles estavam possuídos de alegria. Então disseram ao Senhor: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Jesus disse para que eles expelissem demônios, curassem enfermos, e eles fizeram tudo isso. E eles estavam alegres, e eles falaram dessa alegria quando se retornaram à presença de Jesus. Alegres porque eles perceberam que Cristo os utilizou como instrumentos dessa sua graça para alcançar aqueles longe dele fisicamente. Eles foram, eles alcançaram, eles tiveram o privilégio de trabalhar em nome de Jesus. Eles tiveram a honra de perceber o poder da graça de Deus agindo em corações, transformando lares inteiros, libertando vidas que estavam cativas, ou pelas forças malignas, ou então pelas enfermidades. E eles viram o poder de Deus através de suas vidas. Que alegria! Eu fico pensando qual é a experiência que nós carregamos, e eu não estou pensando agora em poder miraculoso, eu estou pensando em outras coisas mais simples que o Evangelho também transmite a nós. Quais são as marcas do Evangelho que estão presentes em nossa vida hoje? Onde estão as marcas do Evangelho em nós hoje? Que podem trazer profunda e real, verdadeira alegria ao nosso coração, mostrando que a bênção do Senhor repousa sobre nós. Onde está o poder do Evangelho em nossa vida? Em nós. Muitos corações naquela ocasião
se depararam com os discípulos e não os enxergaram apenas, mas viram através deles a face amorosa, graciosa, poderosa, misericordiosa do próprio Cristo. Quando as pessoas se encontram com você, elas sentem o bom perfume de Jesus ou não? Que tipo de aroma você tem exalado na sua convivência com as pessoas desse mundo? Em nome do Evangelho, não existe crente neutro. Nós carregamos Cristo, se somos discípulos dele. Não existe neutralidade. Eles estavam alegres, constatando que a obra que foi feita só foi realizada porque o poder de Deus se revelou neles, sobre eles e por intermédio deles. Deus foi glorificado. Deus foi manifestado. Corações foram alcançados, vidas foram transformadas. Eles regressaram, os próprios demônios, alegres, dizendo: os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Alegria, alegria. Terceiro e último lugar, que devemos compreender, vai acontecer quando nós nos envolvemos com a obra do Evangelho. Precisamos compreender que nós também seremos julgados pelo Senhor. Enfrentaremos dificuldades e problemas, humanas, materiais, espirituais. Desfrutaremos de alegria. O poder de Deus se revela sobre nossa vida e através dela. Corações são atingidos. Vemos, constatamos, Deus está aqui. Ele vive em nós e por nosso intermédio Ele manifesta a graça ao mundo. Que grande privilégio, que honra o Senhor nos escolheu para isso. Temos alegria. Vemos a presença de Jesus conosco. Que bênção. Mas também precisamos compreender, ao nos envolvermos com o Evangelho, com a obra de Deus, nós seremos julgados pelo Senhor. Cristo nos julgará a todos neste envolvimento, nessa obra realizada. O Senhor nos julga. Veja aí o versículo 18. Depois que eles externam alegria e apresentam a razão dela, Jesus lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. E alguns aqui, os comentaristas se dividem nesse texto, nesse versículo aqui. Alguns pensam assim: eu estava olhando e vendo Satanás, enquanto vocês faziam essas obras, eu via Satanás caindo como um relâmpago, como se estivesse raivoso, ou então estivesse correndo dali, com medo de vocês. Talvez não seja essa a melhor interpretação. Talvez o que Jesus estava dizendo fosse algo relacionado com a sua autoridade, e dando a eles o motivo deles terem sucesso naquela empreitada, naquele comissionamento que ele havia dado a eles. Talvez Jesus estivesse lembrando e esclarecendo, colocando de maneira muito evidente diante deles o porquê tudo aquilo aconteceu. Porque ele, Jesus, tinha autoridade e concedeu a eles a autoridade, o que o texto vai dizer em seguida, no versículo 19. Mas vamos ao versículo 18. Por que eu creio que Jesus está falando de autoridade e não dizendo: eu estava vendo de longe o que estava acontecendo no mundo espiritual? Talvez não seja isso que Jesus falou. O que Jesus falou é o seguinte: eu via Satanás, eu estava no céu quando ele
de anjo de luz caiu. Eu reino sobre o céu desde a eternidade. Eu sou rei no reino de Deus. Eu sou pleno de autoridade. Eu tenho toda a autoridade. E fui eu que expulsei Satanás. Quando ele caiu, eu vi ele caindo. Ele foi expulso sob a minha autoridade. Ele não teve prerrogativas sobre o céu. Ele não sobrepujou o poder de Deus. Eu continuo reinando. E aí no versículo 19, então, Jesus diz, depois de falar isso, de apresentar isso, ele dizendo, eu reino desde os séculos dos séculos. Eu sou o Rei Supremo, a minha autoridade, ninguém pode tocar nela. Eu tenho toda a autoridade no céu e na terra, no reino invisível e no reino terreno. Eu tenho toda a autoridade. Eis aí, vos dei a autoridade para pisar de serpentes, escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Eu os preservei, Jesus está dizendo isso, irmãos, eu os preservei do mal, eu os livrei da ação maligna, eu controlo as forças hostis que existem no universo invisível, que vocês não notam, eu controlo tudo isso. Eu controlo a história dos homens. Eu controlo saúde, doença. Eu controlo fartura e escassez. Eu posso transformar as realidades sob os meus pés. Todas as coisas estão. Eu reino supremo e eu concedo autoridade e poder a quem eu quiser. Eu dei a vocês, eu concedi a vocês. Isso para mim é muito bom, porque isso tira de mim qualquer tipo de vontade pela onipotência, pelo poder. Eu não tenho nada, eu não tenho nada que não me tenha sido dado pelo Senhor. Essa história de que venha para cá porque aqui a oração é poderosa, não existe isso. A oração poderosa é aquela que quebranta o homem na presença do Senhor e o humilha na presença dele, dizendo, Senhor, eu não sou nada, eu não tenho nada, só Tu és, só Tu tens. Essa é a oração poderosa que nos deixa limpos de qualquer tipo de coisa que possa nos levar a bater no peito e falar, eu posso. Jesus tem toda a autoridade, Ele é o Rei Supremo. Ele é o Rei Supremo. Então Jesus termina como? Com essa palavra aí do versículo 20. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Que balde de água fria, né? Senhor, olha, nós fomos, teve dificuldades, nós passamos os perrengues, Senhor, mas olha que alegria, o Senhor derramou graça sobre nós, nós recebemos esse sentimento de alegria, porque o Senhor nos deu isso, Senhor. Ah, que maravilha, não é, irmãos? E Jesus diz assim, eu dei autoridade. Sim, a sua motivação deve estar focada aqui em mim, porque sem mim nada podeis fazer, não tem jeito. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Melhor do que expulsar demônio e curar enfermo e exercitar poder espiritual divino
divino sobre a vida de alguém. Melhor do que isso, eu vou dizer a vocês, é ter o nome de vocês escrito no livro da vida. Este é meu filho, esta é minha filha, fulano de tal, eu conheço, eu morri na cruz por ele, por ela, sim, este é meu. Muito melhor, Jesus diz, é ter um nome escrito no livro da vida. Não esqueça, irmãos, Jesus mandou os apóstolos, os seus apóstolos no meio desses 70. E todos eles foram, inclusive Judas, o traidor na hora da ceia. Judas estava lá. Judas foi companheiro, quem sabe os apóstolos encabeçaram essa dupla, não é? O líder principal da dupla. Judas estava ali, sendo um líder, junto de um outro discípulo, ensinando, apoiando, conduzindo, realizando com poder, obra miraculosa. Meu irmão, minha irmã, o poder miraculoso não revela essencialmente a fonte dele. O poder miraculoso pode esconder a sua fonte. Portanto, não confie no poder miraculoso. Vá procurar saber qual é a fonte dele. Judas realizou poder miraculoso. A graça passou por intermédio dele. Mas e aí? Mais importante é ter o nome inscrito no livro da vida. Queridos irmãos, algumas coisas importantes para nós compreendermos. Nós que estamos dispostos a nos envolver com a obra do Evangelho. O envolvimento com a obra do Evangelho. Você compreende o que pode acontecer com você? Alguns problemas e dificuldades vão acontecer. Olhe direito. Problema é material, problema é espiritual, problema é humano. Como é que é? Onde está o problema? Cheque à luz da Bíblia. Mantenha focado o seu coração. Lembre-se, mais importante do que mera obediência é o amor, é a resposta em amor ao Cristo que está vivo e que nos ama também. Mais importante é termos essa motivação por causa de Cristo. Tenha alegria no envolvimento, reconheça o privilégio de servir ao Senhor e ser usado por Ele naquilo que Ele intenta fazer no mundo, na vida das pessoas. Tenha alegria nisso. Mas lembre-se, o Senhor está olhando e Ele julga. Qual é a sua motivação? O que está por trás desse seu fazer? O que você intenta de fato? Ele está julgando. Ele sabe o que é verdade e o que é mentira. A mentira não prevalece, a verdade subsistirá. Que o Senhor nos ajude e que o nosso envolvimento com a obra do Evangelho seja um envolvimento basilado pela palavra de Deus. Que ela nos guarde de tropeços. Que Deus o ajude, que Deus o abençoe. Fiquemos de pé.